Fala galera, na aula de hoje a gente vai aprender um pouco aí sobre a função exponencial, a função onde a incógnita está no expoente, tá? Só lembrando, prestem muita atenção à questão dessa função, pois na próxima aula a gente vai precisar muito dela, a gente vai precisar pelo menos um pouco do conhecimento dela, tá? Então também já vou informando aí que quem tiver com alguma dúvida, só tá mandando, só tá escrevendo aí nos comentários, né? Que a gente responde na hora, tá? Então vamos lá, vamos para nossa explicação e logo após vamos para os exercícios, ok? Então vamos aqui. A função exponencial corresponde a uma função onde a incógnita, que é o x, está no expoente, tá? Essa aqui é a estrutura dessa função, que é o f de x igual a ax elevado a elevado a x, na verdade, não é nem ax, é a elevado a x, né? Mas professor, posso estar usando o y também, que eu vejo em alguns exercícios? Pode, porque o y, ele é imagem, tá? Ele é imagem, então pode estar a imagem do x no gráfico. Então pode estar usando sim tranquilamente o y de a elevado a x. Só lembrando que o a, ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1, tá? Não é como aquelas outras explicações, aquelas outras fórmulas, que o a só tinha que ser diferente de 0. Aqui ele já acrescenta um pouco mais. Ele tem que ser maior que 0 ou diferente de 1, ok? Então vamos aqui para um exemplo, né? Eu separei aqui 2 exemplos, mas eu vou estar explicando aqui bem detalhado aqui para vocês entenderem essa parte principal da função exponencial, ok? Então vamos aqui, eu vou estar mostrando aí um exemplo de função no gráfico crescente e outra decrescente. Então aqui nessa primeira, na crescente, né, temos essa fórmula, f de x é 2 elevado a x, tá? Ou y elevado a 2x, ok? Como eu informei aqui, na crescente, o nosso a, ou seja, o nosso elemento, ele precisa ser maior que 1, tá? Mas professor, como é que eu vou estar conseguindo resolver essa questão? Simples. Você vai montar aqui, né, um gráfico, uma tabela simples, onde você vai criar pares ordenados, tá? Você vai criar, você vai atribuir, você vai, podemos dizer assim, chutar números, valores para x, mas tendo consciência, não chutando números muito altos. Tenta atribuir valores que está mais próximo do x, ok? Então vamos aqui, primeiro, você monta sua tabelinha para você criar seu par ordenado. Então aqui, eu coloquei o menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, tá? Então agora é só a gente substituir, ok? Então aqui, vamos ali no primeiro. Quando x valer menos 2, então vai ficar f de x é igual a 2 elevado a menos 2. Quando o expoente está negativo, o que a gente faz? A gente inverte e multiplica. Não multiplica. A gente inverte a base. Então vai ficar
f de x, é igual a meio elevado a 2. A gente só tirou o negativo. Então aqui f de x meio elevado a 2 vai ficar 1/4. Então aqui a gente já descobriu, quando x valer menos 2, vai valer 1/4. Aí você vem aqui e coloca na sua tabela, ok? Então vamos aqui para o próximo. Quando x valer menos 1, vamos lá, f de x é igual a 2 menos 1. O expoente é negativo, a gente só inverte. Então vai ficar f de x, a gente inverte a base. Meio. E meio elevado a 1 é meio. A gente vem e coloca na nossa tabelinha. Quando o x for 0, isso é fácil. 2 elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 vai valer 1, tá? Próximo. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. E quando for 2 elevado ao cubo, vai valer 8. Tá? Então a gente descobriu aqui, quando o x valer for esses valores, a gente vai ter esses valores para y. Então vou montar aqui a tabelinha. Não é nem a tabela, na verdade. É o gráfico para você estar vendo como é montado, como é feito. Eita. Então vamos lá. Não vai sair de um jeito perfeito, né? Que eu não estou usando régua. Então usem a régua, então aquela folha quadriculada para estar fazendo esses gráficos, tá? Então aqui, quando x valer menos 2, então vamos colocar aqui x menos 2. Aqui vai valer, o y vai valer menos 4, então mais ou menos aqui. Quando o x for valer menos 1, vai valer meio o y. Vou colocar aqui mais para cima. Quando o x for 0, o y vai ser 1. Aqui meio. E aqui 1/4. E aqui 1. Quando o x valer 1, o y vai valer 2. Não tá ficando tão legal porque eu não tô usando régua. Mas é só para vocês verem. Quando o x for 2, valer 2, o y vai valer 4. Eita, nós. Não ficou nada bonito esse daqui. Tá. E quando o x for 3, o y vai valer 8. Vamos colocar como se fosse bem ali. Então, o gráfico da função exponencial vai ser mais ou menos assim, tá? Essa é a forma crescente dela, tá? Então aqui todo o passo a passo da função, tá bom? Vamos fazer agora aqui numa forma decrescente, tá? Decrescente, ou seja, vai ser para baixo. E sendo para baixo, a base vai ter que ser entre 0 e 1. Ou seja, a base A vai ter que sempre ser entre 0 e 1. Aqui está a equação. A gente vai fazer sobre esse meio sobre x. E eu vou usar os mesmos valores atribuídos no de cima, eu vou usar também nesse. Então vamos lá. Como a gente está mais craque, a gente vai fazer um pouco mais rápido. F de x quando x valer menos 2, né? Então aqui vai ficar meio sobre menos 2.
expoente negativo, a gente inverte. Então vai ficar igual a 2 elevado a 2, que vai dar 4. Ok? Vamos pro próximo. F quando x vale menos 1. Então aqui meio e aqui menos 1. A gente inverte, que vai dar 2. Ok? Então aqui 2. Meio elevado a 0, qualquer número elevado a 0 sempre vai ser 1. Meio elevado a 1 vai ser meio. Meio elevado a 2, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. E meio elevado a cubo, sempre vai ser 1, né? Que não tem como alterar 1. E aqui vai dar 8, correto? Então aqui a gente encontrou já os pares, né? Ordenados. Aqui o eixo Y, aqui o eixo X. Então aqui vamos lá. Quando o X for menos 2, o Y vai valer 4. Quando o X for menos 1, o Y vai ser 2. Quando o X for valer 0, o Y vai valer 1, tá? Quando o X valer 1, o Y vai valer meio. Quando, vou colocar aqui já o 2 e o 3. Quando o X for 1, ou for 2, na verdade, o Y vai valer 1/4. E aqui vai valer 1/8. Pode ver que nunca podemos dizer a linha, né? Onde vai ser juntada todos esses pontos, nunca vai se juntar ao eixo X. Ele sempre vai ficar quase encostando, mas nunca vai juntar. Nunca vai ficar em cima do eixo X, tá? Então isso que a gente aprendeu hoje, tá? Olha a diferença dos dois exemplos. A gente usou a mesma dedução no X, nos valores de X, só que os resultados do Y mudaram. Então vemos que o Y pode sempre variar, né? Mas também conforme o valor de X. E a função exponencial é isso. Você sempre vai multiplicar a incógnita que está em cima pela sua dedução do eixo X, para encontrar o Y e formar o par ordenado para assim montar seu gráfico, tá bom? Então essa foi a aula de hoje. Que vocês possam ter prestado bastante atenção e ter aprendido direitinho, tá bom? Então tchau, tchau, até a próxima aula.